Olá, muito boa noite. Está começando o TVE Esportes, o primeiro desta temporada, direto aqui do Morro Santa Teresa, ao vivo na telinha da TVE e também pelo nosso Facebook. Pois é, demorou um pouquinho, mas a partir de hoje, todas as segundas-feiras, nós temos esse encontro marcado, como foi no ano passado. Eu já estava louca de saudades e espero que vocês também. E nesse nosso retorno, o assunto é o que não falta, né? Até porque estamos em uma semana super importante, Semana Grenal. Depois de mais de um ano, nós teremos novamente um clássico que poderá, inclusive, definir os duelos das quartas de final. E além de gauchão, nós vamos falar também do bicampeonato do Grêmio na Recopa, da luta tricolor pelo Tetra da América e também da classificação bem encaminhada do Inter na Copa do Brasil. E para a gente falar de tudo isso, estamos recebendo dois convidados muito especiais hoje aqui no estúdio. O novo, mas já conhecido diretor de futebol do Grêmio, campeão gaúcho em 2010, o Alberto Guerra. Guerra, muito obrigado pela presença. Eu agradeço, Cristiane, prazer estar aqui com vocês. É um prazer em conhecer aqui o Odair também. Um excelente papo. E também conosco aqui o técnico do Inter, o Odair Hellmann, que para os íntimos é o Papito, como ele é chamado aí pelos jogadores. Papito, muito obrigada pela presença, uma honra te ter aqui. Muito obrigado, prazer conhecer o Alberto também pessoalmente e vamos fazer um bom programa hoje. Isso aí. E não esquece também que tu aí do outro lado da telinha também é o nosso convidado aqui para participar do TVE Esportes. Pode acessar as nossas redes sociais, tem o Facebook da TVE, tem Twitter, pode mandar também a tua mensagem pelo nosso WhatsApp que está aparecendo o número aqui na telinha. Vou esperar então as perguntas de vocês aqui para os nossos convidados super especiais de hoje. Bom, mas antes da gente falar do Grenal 413, Grêmio e Inter têm compromissos pelo Campeonato Gaúcho. O Inter, como é líder da competição, deve utilizar time reserva na quarta-feira contra o Cruzeiro em Cachoeirinha. Daqui a pouquinho a gente vai perguntar isso aqui para o técnico Odair Hellmann. Já o Grêmio vai com força máxima para cima do São Paulo, até para tentar evitar aí um Grenal já nas quartas de final. A classificação praticamente foi assegurada ontem com a vitória em cima do Juventude, a primeira do tricolor fora de casa nesta temporada. A gente está vendo aí, então, um compacto do jogo do Grêmio, Sim. que foi o jogo de ontem, né? E nós vamos começar pelo Grêmio justamente por isso, porque o Inter folgou, né? Teve show no estádio Beira-Rio, o Inter já tinha feito a sua partida, né? Importante que o Grêmio voltou a vencer fora de casa, né, Guerra? Porque ainda não tinha vencido nessa temporada. Mas também, mais importante ainda, que parece que a classificação foi encaminhada. É isso? É isso aí. É um jogo bastante difícil, foi uma decisão, né? Acho que o Grêmio se portou bem, não teve muitos problemas defensivos. Errou alguns lances, né, no início no primeiro tempo. Podia ter já, né, como está aí nos lances definido. Mas com tranquilidade, acho que no segundo tempo a gente conseguiu fazer os gols e dar essa tranquilidade para poder decidir agora na quarta-feira contra o São Paulo, né? Que é para onde a gente está voltado agora. Pois é, e além da classificação encaminhada, claro que ela não está assegurada ainda, mas está bem encaminhada, acho que tiveram boas notícias no jogo de ontem, né? Uma delas, o Madison, que acredito que tenha feito aí a sua melhor atuação com a camisa do Grêmio. Claro que a gente está em início de temporada, ainda tem muitos jogos pela frente, mas ele estava precisando, acho que, de um jogo de afirmação, fez gol também. A gente teve o Jael, que também marcou de novo, é importante para um centroavante estar marcando, né? Acho que, além da classificação, do bom desempenho, tem também essas questões individuais que são importantes, né, Guerra? Verdade. A gente, ainda conversando com colegas teus da imprensa, perguntava sobre contratação de lateral, eu disse, calma, não dá para inscrever no Campeonato Gaúcho, Libertadores também, as inscrições estão encerradas, tem um mês ainda para abrir inscrições eventualmente. Vamos deixar eles jogarem, né? O menino recém chegou, estava um pouco tímido e ele teve uma conversa muito boa no dia anterior, ou na manhã, com o Alexandre Mendes, auxiliar do Renato, onde botou toda a confiança para ele fazer aquilo que ele vinha fazendo tanto no Bahia quanto no Vasco, né? Que era usar a velocidade e aparecer, inclusive, dentro da área. Foi o que aconteceu nesse jogo, né? Então, acho que a gente ganhou um lateral aí. Sem dúvida. Pelo menos pelo que mostrou ontem, a torcida do Grêmio está agora mais confiante depois que saiu o Edilson, porque o Edilson também tinha feito uma temporada muito boa e era muito querido também pela torcida. Mas também uma questão do jogo de ontem que ficou bem evidente, pelo menos se falou muito nas redes sociais, foi
principalmente a falha, né, do goleiro do Juventude ontem, do Matheus. Eu quero saber do Odair, que trabalhou muito nas categorias de base, como é que fica a cabeça de um jogador depois de um jogador que foi o melhor jogador do Gauchão passado, né? Então, que tem todas as credenciais, tem moral aí com a torcida, mas eu imagino que deva doer um pouquinho uma falha como aquela do Matheus, que acabou resultando aí no primeiro gol do Grêmio, né? Odair, como é que tu vê essas questões e até como é que tu trabalha isso dentro do vestiário depois de um jogo como esse, por exemplo? A gente tem, acho que agora o futebol ele tem usado mais, principalmente o futebol brasileiro, está começando a usar mais os goleiros, né? No trabalho de posse de bola ou até de saída de bola. E tem goleiros até que não tem muita facilidade. E aí requer muito mais treinamento, mais cuidados, né, numa construção de saída de bola, porque se ele tem uma habilidade, se ele tem uma técnica de jogo, facilita mais. E se ele não tem, ele vai ter mais dificuldade. E realmente foi um lance, um lance que ele domina a bola, vai fazer o corte, né? A gente está vendo aí. E é pressionado, vai fazer o corte e o Jael acaba indo bem na pressão, né? Porque não foi... Tem o mérito tem o mérito da pressão do jogador do Grêmio. E pressionou bem. Claro que o jogador sente uma falha dessa, ela é difícil, mas ele é um jogador que fez um bom campeonato gaúcho ano passado, é um bom goleiro. Ele precisa ter personalidade agora, acreditar que ele não é aquela falha faz parte de um momento só e que ele é mais goleiro do que aquele momento, né? Agora, tudo serve de aprendizado. Naquele momento, bota a bola para o lado, joga na frente, então com certeza ele deve estar fazendo essa leitura agora para um próximo momento. Claro. E até por falar em goleiro, tu tá muito bem servido, né, Odair? Porque o Danilo, que sem dúvida nenhuma foi um dos destaques do Inter na temporada passada, se machucou, aí entrou o Lomba e pelo que a gente tá vendo, ele tá super dando conta do recado, né? É bom quando o substituto imediato entra e consegue em tão pouco tempo, ainda mais goleiro, que eu acho que é uma posição bem específica, né? Consegue aí não deixar saudades do titular por parte da torcida, né? A gente tem a felicidade de ter um ciclo de goleiros, né? É verdade. Já, para não ir muito atrás, mas do Alisson, aí trazendo o Danilo, o Lomba. E ano passado que a gente teve aquelas situações difíceis dos goleiros, os meninos foram jogar e deram conta do recado, estavam bem preparados, né? Isso também faz parte do trabalho do Pavan, do Durg, que precisa também ressaltar os profissionais que trabalham com esses goleiros, porque no momento precisou o Kehler, depois se machucou, o Daniel teve que entrar também, deu uma boa resposta. Então, feliz do Internacional, né? Feliz de nós que temos esses goleiros à disposição para, quando tu precisar de qualquer um deles, todos estão prontos e muito bem para representar o Inter. E me diz uma coisa, Odair. O Lomba vai jogar na quarta-feira, por exemplo? Porque a gente está especulando aí... Quarta-feira, qual quarta-feira da semana que vem? Quarta-feira agora. Eu quero saber quarta-feira. Vai ser time reserva? Isso já está definido? Eu sei que tu treinou hoje com 2 times. Aparentemente, o time que vai jogar na quarta. O outro time titular já pensando no Grenal. É mais ou menos por aí o teu planejamento? A gente vai... Amanhã acaba definindo essa situação, mas o Lomba joga quarta-feira. E a gente... Antes de pensar qualquer coisa em quinta, a gente precisa pensar na terça, que é o treinamento. Precisa pensar na quarta, que tem um jogo importante. Precisa respeitar o adversário. O adversário também está precisando da vitória. E nós também queremos atingir o nosso objetivo na competição, de ficar entre os primeiros na classificação. Então é um jogo importante. Então é importante também o jogo para visualizar todos os jogadores, oportunizar eles. Para que quando chegarem as fases finais do Campeonato Gaúcho, tem decisão da Copa do Brasil, logo em seguida já começa o Campeonato Brasileiro, daqui a um mês já praticamente começa o Campeonato Brasileiro, a gente tem um desenho, uma ideia geral do grupo, né? Nas oportunidades que a gente deu para todos. Então, é o momento de oportunizar todos, né? E quarta-feira a gente vai mais uma vez fazer isso e dar oportunidade para os jogadores no jogo de quarta-feira. E eu quero saber do Rui. Rui, o Inter aí então vai jogar com time misto, reserva, enfim, mas não é com a sua força máxima. O Grêmio, pelo contrário, vai com força máxima, até porque o jogo é em casa contra o São Paulo na Arena. O Grêmio precisa também da vitória para garantir aí, para se garantir entre os 8 e também para evitar um Grenal. Como é que tu vê essa possibilidade de... Tem o Grenal no domingo pela fase de classificação do Gauchão, mas dependendo se o Inter ficar em primeiro e o Grêmio em oitavo, a gente já teria na sequência mais 2 Grenais aí mata-mata, o primeiro sendo no Beira-Rio e o segundo na Arena. Não, é verdade, eu entendo essa especulação, né, da imprensa, de vocês, já projetar o jogo.
Mas nós, quando, né, estamos nessa posição de dirigentes profissionais, a gente só está concentrado no jogo do São Paulo. A gente tem que fazer esse resultado para aí sim, né, pensar nas consequências que isso vai trazer para o jogo do Grenal. Então não tem como projetar o Grenal, não tem como projetar nem as quartas de finais se a gente não passar por esse jogo do São Paulo. Né? Seria até leviano da minha parte começar já a pensar na fase mata-mata sem ainda estar matematicamente classificado. Né? Até porque o São Paulo isso que eu vai ia dizer, ser dureza, o São Paulo né? vai ser dureza, ainda tem chance, tem atletas muito experientes que nesse momento conta tanto quanto o Grêmio contra o Inter, eles crescem, vira final de Copa do Mundo, é um momento de aparecer. Então a gente já está bastante calejado nesses momentos e que, né, a gente tem que nos concentrar nesse jogo de quarta-feira contra o São Paulo primeiro. Odair, eu sei que tu também vai me responder que o jogo que a cabeça está no jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. Eu entendo, eu sei que é verdade isso, mas eu quero saber se um Grenal já na próxima fase seria de certa forma ruim para o campeonato em si, porque querendo ou não, a gente começa um gauchão com todo respeito aos times do interior e o Novo Hamburgo está aqui para nos provar que eles têm força, sim, e podem, né, inclusive ser campeões, como foi o Novo Hamburgo, mas a gente tem que também admitir que a gente começa um gauchão sempre imaginando com a tendência de um Grenal na final. Um Grenal nas quartas de final seria, né, nas quartas de final. Será que não perderia? Eu diria que pelo menos uma consequência direta teria. Ou o Grêmio ou o Inter ficariam um tempo ali sem jogar, porque um dos dois seria eliminado e teria que acompanhar o restante do gauchão. Por esse lado, assim, até de planejamento, Odair, seria interessante, não seria interessante? É que, na verdade, o Grenal ele tem uma proporção diferente, né, dos jogos. Mesmo um Grenal que não vale 3 pontos... ele é disputado como se fosse, né? Então, é uma final, é um jogo de quarta de finais, mas que transfere a uma final também. Lógico que tem os outros adversários, mas geralmente dentro de uma normalidade, dentro do que o Campeonato Gaúcho apresentou historicamente, Internacional e Grêmio, foram as finais na maioria das vezes, né? Com algumas vezes os clubes do interior gaúcho chegando na final. Lógico que isso é por uma circunstância atípica, né? Geralmente acontece por uma situação onde um dos dois clubes não consegue essa pontuação, não é normal acontecer isso, né, dentro de uma normalidade. Mas se for acontecer, eu acho que as equipes, para se tornar campeã, ela precisa passar por esse processo de quartas de finais, semifinais e final. E aí, o adversário que você tem pela frente, você precisa enfrentar, independente do que seja o Grêmio, o Caxias ou Juventude, respeitando todos da mesma forma, mas tentando apresentar o teu jogo, aquilo que tu apresentou no campeonato de melhor, para que tu ficasse naquela posição de disputar as quartas de finais. Então, o Grenal por si só já tem uma dimensão. Então, você tem que estar preparado tecnicamente para o jogo, pensar de uma forma técnica, para que você dispute as quartas de finais com o adversário que vier da mesma forma. Claro que se for um Grenal, tem um componente extra do clássico, mas querendo passar pelo jogo das quartas de finais, para fazer as semifinais, para fazer a final e se tornar campeão, porque é o objetivo do clube, entendeu? E o fato, Odair, desse ser o teu primeiro Grenal como técnico efetivo do Inter, né? Tu já trabalhou na base, trabalhou quase todos os setores do Inter, conhece muito bem Grenal, sabe como é, mas o fato de ser o teu primeiro Grenal como treinador efetivo do Inter nesse domingo, tem um gostinho especial para ti? Não. Ou é a mesma coisa? Tem gosto especial ser treinador do Internacional e trabalhar quarta-feira contra o Cruzeiro. Eu não posso ter um gosto diferente de quarta para domingo. Aí eu não consigo apresentar um bom trabalho. Eu preciso ser o mesmo profissional que vá lá a Rio Grande jogar contra o São Paulo, com o mesmo profissionalismo, com a mesma vontade, com o mesmo respeito ao adversário, mas pensando sempre no melhor do meu time, do Internacional, do que a gente pode apresentar como um bom futebol para o torcedor, para ganhar os jogos. Eu não posso, contra o Flamengo vai ser assim, contra o São Paulo vai ser daquele jeito. Não, eu sou um treinador de futebol que preciso trabalhar todos os dias para enfrentar os adversários, o próximo adversário, que é sempre o mais difícil e o mais importante. Então, é um Grenal, né, o último jogo da fase classificatória, a gente precisa passar pelo Cruzeiro, o Grêmio precisa passar pelo São Paulo, como o Guerra disse, para depois olharmos para a tabela para ver a pontuação. O Grêmio tem o seu objetivo, o Internacional nós temos o nosso objetivo de chegar entre os primeiros ou o primeiro da fase classificatória,
Então, é isso que eu tenho que me focar. Eu tenho que me focar na parte técnica, no campo de jogo, para que eu possa, dentro do campo de jogo, trabalhar e apresentar um bom futebol para o torcedor e ganhar as partidas. Sem dúvida. Lembrando que os 4 primeiros classificados, eles têm aí a vantagem nas quartas de final de decidir o jogo em casa. Então, o Inter, garantindo a primeira colocação nessa fase inicial, vai decidir, então, nas quartas de final e nas outras fases também, os jogos no Beira-Rio. Guerra, tu fostes campeão gaúcho em 2010, foi o último título do Grêmio do Gauchão, né? E eu, claro, o Grêmio vem de 3 conquistas fantásticas, né? Copa do Brasil, Libertadores e esse ano ainda a Recopa. Mas parece que tem aquela vontade de voltar a ganhar um gauchão, né? Como é que vocês estão trabalhando isso lá no Grêmio? Até porque o Grêmio começou o gauchão em função da Libertadores e do Mundial, começou com o time de transição, isso deu um pouco de uma bagunçada, digamos assim, colocou ainda mais responsabilidade para o time titular, né, que agora o time do Renato assumiu no gauchão, mas eu imagino que tem principalmente vindo de ti, que participou da conquista do gauchão em 2010. É verdade, eu era diretor também naquela oportunidade, né, o nosso vice-presidente era o Meira, né, foi ainda com o Silas que a gente ganhou aquele campeonato gaúcho. Um clube como o Grêmio não pode ficar tanto tempo assim, né, sem um título gaúcho, ainda que a gente tenha que relembrar que ao longo desses 8 anos, acho que em 6, o Grêmio disputou a Libertadores, né, e com isso acaba priorizando, né, a Libertadores em detrimento do Campeonato Gaúcho, né. A gente quer ganhar o Campeonato Gaúcho, né, o Grêmio sempre que entra numa competição tem que jogar para ganhar, né, esse sempre é o objetivo. E talvez, né, se a gente conseguir classificar, seja uma boa oportunidade esse ano, até em função da tabela, né? Porque o próximo jogo agora da Libertadores é só lá em abril, nos deu uma oportunidade de poder disputar também essa competição por inteiro. Né? Mas é difícil, né? O Odair está fazendo um excelente trabalho, até aproveito para parabenizar, porque a gente vê mesmo a construção dele nesses últimos meses aí trabalhando, é uma competição difícil, os times do interior são muito fortes, Caxias principalmente, né? Brasil de Pelotas, né? Estamos jogando uma Série B, não vai ser fácil, mas ainda que a gente dispute, venha dessas competições grandes e internacionais e brasileiro, como a Copa do Brasil, eu acho que está na hora do Grêmio ganhar o Campeonato Gaúcho de novo, né? Rui, essa é a tua terceira... Rui, eu te chamei já de Rui 3 vezes, era exatamente essa correção que eu queria fazer. Porque tu trabalhaste com o Rui no início, na tua primeira passagem, né? Com o Rui Costa, e agora... Isso na época 2010, né? Me corrija se eu estiver enganada. O Duda Kreff era o presidente. Exatamente. E a segunda passagem em 2016. Daí não mais com o Rui, né? Não, mas foi por isso quando ele saiu, fazendo né? uma confusão. Na verdade, eu peguei aqueles 2 últimos jogos de 2009, já com o Meira, né? Ainda fui fazer aquele jogo do Rio de Janeiro contra o Flamengo, né? Aquele jogo emblemático. Foi minha estreia, né? Como dirigente. Fred Fogo. Aí segui com o Meira em 2010 até mais ou menos setembro. Quando o Meira sai, eu assumo, então, o futebol. E aí eu convido o Rui segue comigo esses últimos 3 meses, né? Aí ele voltou depois e ficou por 3 anos, né? Fez uma história dentro do Grêmio. E quando saiu ele e o César Pacheco em 2016, né, eu assumi... não, ele já estava como executivo de futebol, mas eu assumi como vice-presidente de futebol. Né? E agora retornando a pedido do próprio Duda, né? Com quem a gente tem uma afinidade já antes de Grêmio, é um grande amigo de longa data, né? E essa oportunidade de trabalhar com ele de novo e com o próprio Renato, né? Me fez aí estar com eles novamente. Pois é, porque vocês dois foram os responsáveis, inclusive o ex-presidente Duda Kreff esteve aqui no nosso último programa de dezembro e eu perguntei isso para ele. Vocês foram os responsáveis por trazer o Renato pela primeira vez como treinador, né? Já naquela época, vocês já vislumbravam um Renato treinador maduro como hoje? Ou vocês vislumbravam um treinador ainda buscando maior experiência, mas que tinha bons frutos aí a colher? Olha, a gente tinha convicção que ele era o nome para aquele momento, isso era importante, né? Agora, né, eu confesso que quando fui contratá-lo, ainda a gente fica naquela dúvida, pô, né, a gente não conhece pessoalmente ainda, será que vai dar certo? Será que eu estou botando mais gasolina no fogo aqui? Que tem a né? questão da idolatria, né? Acho que sempre se tem um medo de... Mas assim, quando eu tive a reunião com ele, eu vi que a gente estava acertando, que ele iria nos ajudar naquele momento, e aí criou uma relação, né, muito boa. Eu acho que do ponto de vista de campo,
ele continua sendo o mesmo treinador. Eu acho que essa história de amadurecimento, daqueles que criticavam lá atrás e não acreditavam que ele era treinador, agora amadureceu. Eu acho que ele amadureceu nas entrevistas, né, num comportamento. Antes, eu brincava com ele lá em 2010, por favor, senhor, não dá entrevista de óculos escuros, né? De vez em quando ele me pula um pouco ainda. Aí ele dava risada, então, aqui não é Rio de Janeiro, não é o Fluminense, né? Então... mas tudo numa descontração, né? Porque o Renato permite isso, né? O Renato é um cara bacana, um cara legal, ele né, tira a onda dele, faz aquela, né, aquele personagem, é um cara que escuta, troca ideia, pensa com a gente, divide, né? Então, é muito bom trabalhar com ele. A gente já tem várias perguntas aqui dos nossos telespectadores. Eu vou fazer uma aqui para o Odair, do William de San Jerônimo. Boa noite, quero parabenizar o Odair pelo bom trabalho no Inter e perguntar se ele concorda que o Inter é o favorito para conquistar o Gauchão. É o favorito? Eu acho que não. Eu acho que nesse momento não, a gente precisa terminar essa primeira fase e favorito fora do campo é subjetivo, né? Eu acho que nós temos que continuar fazendo esse trabalho, continuar consolidando a equipe, melhorando cada vez mais dentro dos próximos jogos, para aí sim... Para você conquistar um título, há um processo de amadurecimento dentro do próprio campeonato, dentro do processo. Eu acho que a gente está num processo de construção, está num processo de melhora, e agora vem a fase final e a gente precisa, além de demonstrar o que fez, melhorar, evoluir nos aspectos para que a gente possa, nesses jogos decisivos, que tem um caráter decisivo mesmo, que os jogos ficam diferentes nesse mata-mata, continuar apresentando bom futebol, bom desempenho para que a gente consiga esse campeonato. Pois é, a gente que imaginava que... Mandar um abraço para o William, é o William, né? William. A gente que imaginava que o Novo Hamburgo, né, que foi o atual campeão, o campeão do ano passado, pudesse aí nesse ano talvez fazer frente novamente, né? Mas pelo que a gente vê, infelizmente, o Novo Hamburgo está lá atrás. Né? A gente até, eu quero mostrar para vocês essa novidade no nosso cenário, né? Que vocês devem ter notado que ele está um pouco diferente, está super especial, porque os 12 clubes do Gauchão, eles enviaram aqui para a TVE as suas camisas para que a gente pudesse aí embelezar ainda mais o nosso estúdio. E as camisas estão justamente na ordem de classificação do Gauchão. Por isso que os primeiros colocados ali está o Internacional, que é o primeiro colocado, junto com o Brasil de Pelotas, que é uma questão ali dos critérios, mas o Inter está na frente. Aí depois em terceiro vem ali o Caxias, como a gente está vendo. Depois tem o Zequinha na quarta colocação, São José, que tem 14 pontos. Aí vem o São Luís, o Veranópolis e o Avenida com 13. E o Grêmio com 10 pontos, que fecha aí a zona de classificação. Dei uma corrida, matei agora aqui o meu câmera, né? Mas deu para acompanhar aí, né? Então, depois vem o Novo Hamburgo, né? Lá atrás, junto com o Cruzeiro, com 8, que lutam aí pelas 2 vagas na Série A do Gauchão do ano que vem. E o São Paulo de Rio Grande tem 6 pontinhos. E a gente não pode dizer que está rebaixado, mas tudo indica que ele vai continuar ali até o final nessa última colocação aqui das nossas camisas e da classificação. Tem um jogo importante agora na quarta-feira na Arena, mas é um jogo muito importante para o Grêmio também. Então, o São Luís parece que... o São Paulo, ele parece que ele perdeu a oportunidade de se manter vivo ontem, né? Porque teve um pênalti ali aos 40 e tantos do segundo tempo. O Anderson Pico acabou acertando o travessão e ali parece que... Claro que a gente não pode ser definitivo, mas tudo indica que dificilmente o São Paulo vai conseguir sair dessa situação e a tendência é que realmente seja rebaixado. Eu imagino que tu concordes com isso, né, Rui? Rui, não. Eu cheio do Rui. Guerra, porque... imagino que a tua expectativa, obviamente, é quarta-feira de vitória do Grêmio, né? Eu penso no Grêmio, né? Eu não posso, já me dá bastante problema, já tenho muito que pensar no Grêmio, se começar a pensar no São Paulo, no Inter, nos outros, aí eu tô ferrado, né? Vai aumentar a cota. Então, assim, obviamente que o interesse do São Paulo passa pelo interesse do Grêmio na próxima rodada, né? Se o Grêmio sair feliz, infelizmente, o São Paulo aí daí vai ter esse destino que ninguém gostaria, né? Mas esse jogo é muito importante para o Grêmio, né? Eu diria que é mais uma decisão pela maneira como nós mesmos nos colocamos nessa situação. Então, acho que vai ser uma parada dura para o São Paulo mesmo.
Sem dúvida. E vale lembrar também que o time que terminar essa fase na frente, primeiro colocado da fase de grupos, vai ganhar, a gente pode dizer assim, 2 mimos, né? O primeiro, que é a Taça do Centenário, que marca aí os 100 anos da Federação Gaúcha de Futebol. E o outro presente, a gente pode dizer, meninos, que pode ser um presente de grego, né? Porque o primeiro colocado vai enfrentar o último colocado na classificação dessa primeira fase. Só que hoje, o último colocado é o Grêmio. Então, eu imagino, como a gente já comentou aqui, né, um Grenal nas quartas de final não seja, assim, uma coisa tão previsível, com certeza não era, né? E talvez não seja também a melhor situação aí em Grêmio e Inter, até por essa questão de planejamento, né? Como eu perguntei para o Odair Guerra, um Grenal agora nas quartas de final, caso o Grêmio fique de fora, o Inter fique de fora, tu abre um período ali sem jogos, né? Então, acaba bagunçando um pouquinho o planejamento, imagino, né? Verdade. De novo, nessa condição que o próprio Grêmio se colocou, a gente ainda não nos permitimos escolher adversário. A gente tem que classificar. A gente até vivia o Juventude, uma equipe muito forte, né? Uma equipe de Série B, quer dizer, era um jogo muito perigoso de ontem, que se o Grêmio perdesse, e a gente estava disputando, né, com o São Paulo embaixo da tabela. E depois o Grenal de domingo ia pegar mais fogo ainda. Ia pegar mais fogo ainda, podendo o Inter nos colocar numa situação bem constrangedora. Então, assim, a gente não está pensando, não nos permitimos pensar ainda nessa parte da classificação de quartas de final, e sim pensar só no jogo do São Paulo. Isso não é nenhuma, né, retórica, é pela própria situação do Grêmio. Agora, é óbvio que todos nós gostaríamos de uma final, né, aqui da capital, né, ver uma final das duas maiores torcidas, que é Grêmio e Inter, né? Agora, se isso não puder acontecer e tiver um jogo de quarta de final ou de semifinal, paciência, né? Talvez até possa transformar o problema numa solução para o brasileiro, que é uma preparação talvez um pouco melhor, né? Porque, enfim, normalmente quem sai de Grêmio e Inter tem a grande chance de ser o campeão gaúcho. Então, seria uma decisão um pouco antecipada, né? Ainda que esse ano, eu insisto, acho que o Brasil de Pelotas está muito forte, o Klemer, o Caxias também arrancou muito bem, apesar de ter uma série de empates aí, acho que também está muito forte. E não vai ser fácil mesmo para o Grêmio e para o Inter. Guerra, a gente tem uma pergunta aqui para ti do Gil Adam, de Campo Bom. Ele comenta aqui que se não fosse o zagueiro Micael do Juventude jogar como um leão ontem, o Grêmio tinha goleado. Será que esse zagueiro não merecia uma chance para compor o grupo do Grêmio? Ele já está querendo contratações. É um bom zagueiro, eu acho que ele estava no Lajadense, né? Jogou no Lajadense antes. Um jogador que a gente já acompanha há bastante tempo no futebol gaúcho. Mas acho que o Grêmio está bem servido de zagueiro, né? Jeromel, Kahneman, Paulo Miranda, Bressan e outros meninos da base que completam o grupo. Acho que o Grêmio está bem de zagueiro. Aproveitar então que a gente está falando de contratações, como é que anda a novela, André? Guerra, teremos um final feliz ou essa novela vai se arrastar ainda por mais um tempo? Pois essa é uma novela que vem muito antes de a gente assumir o Grêmio futebol, né? Então a gente até ela não é uma herança que tu ganhou, né? Então por isso, até mesmo porque já vem uma negociação sendo tratada pelo próprio presidente, pelo executivo, pelo Zanota, né? Até por uma orientação do nosso vice-presidente, do Duda, a gente deixou que eles continuem essa negociação, né? Finalizem ela. Mas aconteceu até o que a gente referia antes, que com o fechamento das inscrições, tanto da Libertadores quanto do Gauchão, a pressa não é mais do Grêmio agora. Não significa dizer que a gente quer contratar no último dia, quando, né, abrir as inscrições, mas também tomou uma espera de compasso, né? As condições têm que ser reabertas, é outra condição, né? Até porque o Grêmio tem aí já um grupo fechado, está jogando, e a gente tem que valorizar esses que estão vestindo a camisa do Grêmio e não ficar sempre pensando que a solução está fora do clube, né? Então, deixa jogar, porque o Jael começou, né, a fazer os gols dele, está mais confiante, o próprio Madison já fez uma boa partida. Tem o Brocador aí, que tem entrou no jogo, pode ser titular quarta-feira, já que o Jael está suspenso. Quarta-feira tem mais jogo, a gente sabe que o futebol é aquele esporte que nos permite, né, Odair? Toda quarta-feira... todo domingo ou quarta-feira recuperar uma condição diferente daquela que nos é dada até então, né? Pô, o Jeromel, quem não viu, passou um ano sendo avacalhado, até eu diria, né? Com uma gravação, né, muito malo no rádio, é o principal zagueiro do futebol brasileiro, eu diria, né? É uma grande pessoa, um grande zagueiro. Então, assim, tem que ter muita calma nessa hora, tem muito jogo ainda pela frente, para que a gente possa aí
no momento oportuno, reavaliar e fazer essas contratações. O Daíro Guerra falava aqui que toda quarta-feira, todo domingo é uma chance, né, de escrever uma nova história, enfim, de mudar a realidade atual, se foi uma derrota, se foi uma vitória. Mas esse teu final de semana foi bom, né, porque vocês conseguiram uma folguinha, vinha de uma vitória importantíssima na quinta-feira, 2-0, que encaminhou muito bem a classificação do Inter, eu acredito, na Copa do Brasil. Imagino que foi um final de semana diferente, deu para curtir um pouquinho mais essa vitória? Eu fui conhecer Gramado. Ah, foi conhecer Gramado. Mandar um beijo para minha esposa, para meus filhos, que é o alicerce, na verdade, de toda essa pressão, de todo esse trabalho que a gente faz no dia a dia. Então, consegui esse sábado e esse domingo para que pudesse dar uma volta com a esposa, com os filhos, né? Curtir um pouco, descansar um pouco, porque a partir dessa semana, esse mês agora, até 8 de abril, são decisões e decisões, e a gente vou estar dentro do clube direto, né, para que a gente possa fazer o melhor aí nessas partidas decisivas. E vendo aí os lances, acho que foi uma vitória bem construída, uma vitória importante. Eu acho que a gente criou bastante situações de gols, né? Acabou no primeiro tempo, a gente acabou não sendo efetivo nas oportunidades que criou, mas no segundo tempo a gente conseguiu traduzir aquele volume que já tinha no primeiro, a gente conseguiu traduzir em gols. Claro que sempre fica o gostinho de quero mais, né? Podia ter feito mais, aquele gostinho né? de quero mais, de talvez ter feito o terceiro. Mas 2-0 dentro de casa. A Copa do Brasil são 180 minutos, nós temos que ir lá no Paraná, é um campo um pouco diferente, né? Circunstância um pouco diferente que a gente vai enfrentar lá, mas nós temos que ir preparado para buscar essa classificação, confirmar a classificação, não é fácil. Teremos que nos adaptarmos ao campo de jogo muito bem, porque também talvez possa fugir um pouco daquilo que a gente está tentando como ideia de jogo, né? De trocar passe, de buscar realmente o jogo com infiltrações, com movimentações, e aí se o campo oferecer essa condição, isso vem dentro daquilo da ideia de jogo que a gente está tentando agora. Não oferecendo, nós precisamos nos adaptarmos, porque o objetivo é a classificação, então a gente tem que estar muito atento a esse jogo da Copa do Brasil, para confirmar e continuar dando sequência nessa competição. Sem dúvida, o jogo que já é na semana que vem, no dia 14, né, lá no Paraná, contra o Cianorte. E nesse jogo aqui de quinta-feira, Odair, acho que um dos grandes destaques, tiveram outros também, mas um dos que mais falou foi o Iago, né? E muita gente já está falando, desbancou o Wendel que saiu por lesão, mas o Iago tá vindo muito bem, enfim. Falta muito ainda para te encontrar o teu Inter ideal, ou ele está no caminho, assim, tu já tem na tua cabeça mais ou menos quem são teus 11 titulares e tu acha que está muito próximo, assim, dessa definição, embora tenha as questões de lesões aí, o Potker está fora, o Damião está fora, o próprio Danilo está fora, né? Danilo, Potker e Damião fora. A gente tem conseguido, assim, aproximar muito daquilo que no início a gente planejou. Agora, o futebol, ele é muito... você não tem como prever esse tipo de situação, porque às vezes tu tem um pensamento, uma ideia, mas ela, por uma lesão, por um cartão, surge outras situações que você tem que estar atento. A situação, por exemplo, do Wendel. O Wendel é um jogador importante para nós, é um jogador experiente, que também está ajudando muito nesse processo de subida do Iago, né? Porque você tem um jogador experiente na posição, ajuda o menino da base quando ele jogar, a passar uma experiência, uma confiança, e isso o Wendel tem feito muito bem, se machucou infelizmente no primeiro jogo. Que bom que a gente conseguiu, porque nós já tínhamos o Iago dentro do grupo de jogadores desde o ano passado, então não surgiu agora, há um processo que é no qual o que eu acredito. Eu acho que os jogadores da base não é legal e você não consegue tirar os frutos se você lançar ele por lançar. Eu acho que a estrutura de clube, de equipe principalmente, precisa estar bem consolidada para que tu dê oportunidade a esses meninos. Vai ser melhor para que eles possam apresentar tudo que eles têm como potencial. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Iago. Acho que o time estava estruturado para que o Iago também alavancasse esse potencial que ele está mostrando. Mas os dois são jogadores... É muito melhor ter dois. Sem dúvidas que tu não tem nenhum. Né? 2 jogadores de qualidade, 2 jogadores que você pode contar a qualquer momento, do que você ter um, porque ele toma um cartão e sai, você cria até uma dificuldade para o sistema de jogo da equipe. Então, que bom que nós temos o Wendel, que temos o Iago, e eu tenho certeza que os dois, independente de quem jogar,
os dois vão ser muito importantes nesse ano para nós. Outro jogador que eu noto que vem crescendo muito desde que tu assumiu, Daíra, e que não é um jogador da base, por exemplo, porque os jogadores da base a gente sabe que tu tem todo um conhecimento, enfim, já trabalha há muito tempo com eles, né? Mas é o Edenilson. O Edenilson aí nos 2 últimos jogos fez gol, inclusive. Parece que ele cresceu de rendimento. Será que se achou aí o lugar realmente dele? E o mesmo eu posso dizer do Potker, por exemplo, que muito se dizia que no ano passado não estava jogando no seu melhor lugar e agora, antes de se lesionar, tinha encontrado seu espaço no campo e também estava rendendo mais? Claro que a gente tem que fazer uma análise, ela pode ser feita individual e deve ser feita individual, mas a gente sempre tem que fazer uma análise do contexto, né? Os últimos 2 anos nossos não foram bons. Foram anos difíceis, anos de pressão, de muita cobrança, de dificuldade, aconteceu situações que não tinham acontecido na história do clube. Isso tudo se traduz para dentro do campo de jogo. Então, um jogador pressionado, com cobrança, num momento difícil, de reconstrução até de um grupo de jogadores, acaba tendo mais dificuldade. O processo é mais lento, né? Então, quando aconteceu de subir esse ano, no início das primeiras entrevistas, eu disse, vai ser uma reconstrução de um grupo de jogadores e desse grupo de jogadores nós vamos formar uma equipe forte, porque você não faz uma equipe forte com 11 jogadores, você precisa ter reposições, e são essas reposições dentro do plantel que fazem o título, que dão uma regularidade numa competição para você buscar uma Libertadores, para você ir bem numa Copa do Brasil, e eles confiantes, com um lado positivo mais aflorado, as coisas tendem a melhorar, porque são bons jogadores. São bons jogadores. Então, analisando sobre o aspecto mais geral. E individual, claro, aí cada treinador tem a sua maneira, a sua ideia de jogo, os seus conceitos. E dentro da minha ideia de jogo, dentro dos meus conceitos de jogo, a gente criou algumas situações, por exemplo, para o Potker, dentro da característica que o Potker tem, que é um jogador de força, de velocidade, que ataca espaço, né? Ele não pode ficar só fazendo recomposição defensiva. Ele deve fazer recomposição defensiva junto com o time todo do Internacional, não mais ele usar a força e a velocidade que ele tem só para trás. Nós precisávamos criar alguma alternativa dentro da ideia de jogo para que potencializasse essa característica dele. Foi que a gente construiu isso na pré-temporada, mesmo só com 14 dias. E o que é melhor é quando isso se traduz no jogo. Porque às vezes você treina e não acontece no jogo, você tem que mudar rápido, porque futebol tem que dar resultado rápido, mas se traduziu dentro do jogo, junto com a movimentação do D'Alessandro, com a movimentação do Potker. Então, feliz que as coisas aconteceram para eles, está acontecendo para nós, né? Mas precisamos seguir. O Edenilson a mesma coisa, é um volante de muita qualidade, porque ele alia a intensidade de jogo, de saber participar da fase defensiva do jogo, mas também tem qualidade de passe, chegada, e tem conseguido se soltar nesse aspecto. Então, melhor que bom para nós, né? Que a gente continue assim e que todos, dentro daquilo que tem como melhor, como característica, possam potencializar, colocar para fora, que aí a equipe do Internacional cresce e a gente fica melhor como equipe, né? Sem dúvida. Daqui a pouquinho eu quero entrar também mais na questão de jogo, mesmo dos jogadores. Quero saber do Guerra, se o Cícero vai continuar no meio de campo, vai voltar a ser atacante. Mas a gente vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar disso e muito mais aqui no TVE Esportes. Fica aí. TV Brasil e TVE. Fique ligado nas últimas novidades de cultura, arte e tecnologia. É hoje. O Fique Ligado estreia às 8h30 da noite. Uma parceria TVE e TV Brasil. Lembre-se, a água do descarte da máquina de lavar roupa pode ser reaproveitada para limpar os pisos de sua casa. Fique de olho, faltam 13 dias para o Fórum Mundial da Água. O mais tradicional programa de debate da televisão brasileira. Ele identifica necessidades e oferece soluções. Feito para apresentar ideias. O que é um assaltante de banco comparado com quem funda um banco? Analisar conceitos. A internet deu voz a todos, inclusive aos idiotas. E refletir sobre a realidade. E o que fazer para que essas coisas não pareçam que o judiciário é corporativo demais. Toda segunda, logo após o Jornal da Cultura. Um ambiente muito bom de debate. Roda Viva. Mudanças na educação para o Brasil avançar. O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores. O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes. O
O novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero. O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas. E a Base Nacional Comum Curricular foi homologada. São muitas mudanças. Uma nova educação, novas oportunidades para todos. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Quando o assunto é paixão nacional, a conversa é aqui. Os campeonatos, os comentários, os lances polêmicos. Uma mesa redonda com muita bola dividida. Um tira-teima sobre o melhor do futebol. Um golaço da TV Brasil. No Mundo da Bola, todo domingo, 9 da noite. Estamos de volta com o TVE Esportes, recebendo hoje o diretor de futebol do Grêmio, Alberto Guerra, e também o técnico do Internacional, Odair Hellmann. Lembrando sempre que tu também é o nosso convidado a participar do TVE Esportes por meio das nossas redes sociais. Manda o teu recado pelo Facebook ou também pelo nosso WhatsApp, que você confere o número aqui na telinha. Eu quero saber, Odair, eu sei que o teu final de semana tu já me disse que foi bom, que tu foi pra Gramado, conseguiu aproveitar um pouquinho com a tua esposa, com as tuas filhas. Como é que tá sendo ser técnico do Internacional? Em primeiro lugar, eu vou te responder o que a minha esposa que está assistindo ali disse. Ó, esse momento para ti tem que ser prazeroso, não pode ser um fardo. Porque daí tu não vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que tu se preparou todo esse tempo. Então, claro que vai ter pressão, claro que vai ter cobrança, é uma responsabilidade muito grande, mas eu peguei pelo lado positivo, pelo lado do orgulho de ter essa oportunidade, né? São para poucos receber essa oportunidade de ser treinador do Internacional, então eu quero fazer jus a ela, estou me dedicando muito a esse projeto, a esse trabalho, para que as coisas aconteçam e deem certo. Né? Eu sei que tu anda dormindo pouco, é verdade? Pouco. Tenho dormido pouco. Porque realmente eu estou vivendo isso intensamente, é uma oportunidade para mim ímpar. Não vou fazer isso o fim da minha vida. Sim, porque, é o início, porque eu já fiz isso durante a minha carreira de jogador, em momentos decisivos da minha carreira de jogador, e isso só me atrapalhou. Porque a gente tem um outro dia, mesmo as coisas não dando certo. Você precisa ter o equilíbrio entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. Então é esse equilíbrio que eu estou tentando ter. Mas eu estou me dedicando muito e estou muito feliz com essa oportunidade, muito feliz mesmo de estar ali à frente como treinador, sabendo de tudo isso que envolve o futebol e envolve essa oportunidade. Mas eu estou preparado e feliz por essa oportunidade. Tu falou agora, não é o fim da minha vida, né? E eu me lembrei de uma situação, não sei se tu vai te lembrar, mas um dos muitos treinos que eu cobri lá do Internacional como setorista, teve uma vez que nós ficamos conversando após um treinamento e tu me contou a história do ônibus lá da tragédia, aquela com o Brasil de Pelotas. E a tua emoção ao me relatar aquela história, e eu me lembro que era eu chorando ali no CT do Inter, porque realmente foi uma situação muito forte. Eu imagino que aquele momento ali deve ter mudado alguma coisa na tua vida. Eu sei que mudou porque tu já me contou, né? Ali naquele momento que a gente pôde sair um pouco do futebol em si, né? Que a gente falou muito mais sobre a vida, enfim, sobre as provas que a gente passa, né? Eu conheci o outro lado do Odair, o Odair Coração, o Odair Papito, como é chamado pelos jogadores carinhosamente. O que aquilo mudou na tua vida, Odair? Conta para os nossos telespectadores, porque eu me lembro que até tinha outros colegas, o Felipe, outras... E eu acho que foi até uma pergunta do próprio Felipe, pela curiosidade até do acidente, né? Realmente mudou a minha vida. O acidente mudou porque ele mudou já. Eu tive que encerrar minha carreira como jogador, né? E eu não tinha, por exemplo, residência estabelecida ainda, fixa. Eu sou casado, tenho 3 filhos, não tinha estabelecido uma residência fixa, então você, naquele momento, uma tragédia daquele tamanho, você não sabe para que lugar você vai, que rumo você toma na vida, ou continua ou não continua. Sem uma situação financeira também estabelecida, né? Porque eu passei por um processo de jogador, onde joguei em clubes grandes, joguei na Seleção Brasileira Sub-20, joguei no Inter, joguei no Fluminense, tive fora do Brasil, mas também passei boa parte da minha carreira em clubes pequenos e médios, onde você não ganha dinheiro, você joga por amor, quase. Por amor, para sustentar a sua família, para dar um bem-estar para a sua família. E naquele momento eu tive que mudar, eu tive que tomar uma decisão.
Se eu iria continuar a jogar até os 38, 39 anos, ou se eu parava naquele momento e começava uma nova função e uma nova carreira, né? E aí acho que foi talvez a decisão mais acertada que eu tive até hoje. Eu sempre falo da minha esposa, porque muito com a ajuda dela, porque eu entrei meio que em depressão e aí você não consegue reagir, né? E aí um dia ela chegou e falou, cara, tu tem que reagir, cara. Tu tem que reagir, tu nunca foi assim. Sai dessa cama, levanta, morando na casa dos pais dela, levanta e vai buscar uma tua oportunidade. Se é isso que tu quer, parar de jogar e buscar uma nova função, vai atrás. E aí eu fui conversar com as pessoas do Internacional, dizer para eles que eu precisava me preparar durante o processo, que eu não tinha condições financeiras de estudar ou me preparar. Eu precisava de um salário. Claro. E o salário era bem inferior, mas muito inferior àquilo que eu tinha como atleta. Então todas essas dificuldades se traduziram nessa caminhada. Eu fiz um planejamento de carreira, comecei nas avaliações técnicas, fui subindo de degrau em degrau, né? Juvenil, júnior, como auxiliar do profissional. 5 anos como auxiliar do profissional, seleção brasileira. Tive a oportunidade, a honra de participar da comissão técnica campeã olímpica, que fez história, né, no futebol brasileiro. Foi a primeira vez que conseguimos esse título e essa medalha. Então foi uma construção e foi uma decisão de uma tragédia. Foi uma pós-tragédia que eu tomei essa decisão. E as pessoas falam isso para mim e eu uso isso como um exemplo positivo, porque nós todos passamos, né, na vida, nas nossas vidas, todos nós aqui temos dificuldades. Em algum momento, ou um acidente, ou que não seja um acidente, uma separação, a morte de um ente querido, uma situação assim. E aí, às vezes, são nesses momentos que você reage. E é nesses momentos que faz a diferença. Se você reagir, se você buscar, né, novas oportunidades e seguir em frente com força e com fé, você consegue. Qualquer um de nós consegue. Muito bonito o relato, agora eu me lembro porque eu acho que foi janeiro de 2009. Janeiro de 2009. Porque foi quando logo o Duda assumiu e eu fui representando o Grêmio, né, então foi a primeira vez que eu, né, me travesti de presidente representando o presidente. Fui a Pelotas. Eu estava lá no velório, foi no campo. Foi no próprio campo, foi realmente foi chocante o negócio, na própria condição que era o Estádio do Brasil naquela época, né? Eu me lembro, tenho a imagem da sala do presidente, né? Ali debaixo das arquibancadas, era uma mesa meio falseante, com umas cadeiras, uma diferente da outra, muito simples ainda, né? O Brasil ali. E numa tragédia realmente, né? Até parabenizo, porque é realmente uma história muito bonita. E é daí mesmo que a gente tira força, né? Exatamente. Eu ainda me arrepio ainda com a situação, porque eu ainda tive, no momento do acidente, infelizmente, ainda vi os dois. Eu não consegui ver o Giovani, porque o Giovani, um dos 3 amigos que infelizmente faleceram, eu não consegui. Mas quando o Danley me tirou de dentro do ônibus, que me arrastou das ferragens, que eu machuquei perna, eu ainda, no caminho para nós buscarmos ajuda, eu ainda passei pelos dois. Isso é uma coisa que marca para o resto da vida, é difícil. A gente não queria que acontecesse, né? Mas a forma de reagir de quem fica tem que ser muito rápida e muito forte, com a ajuda dos teus familiares, né? Eu casado naquele momento, com filhos, a minha esposa e meus filhos tinham chegado naquele dia em Pelotas. Naquele dia chegaram em Pelotas, e aí aconteceu o acidente. Eu estava conversando com a minha esposa e parei de trocar mensagem. Era 11h20, 11 da noite, eu parei de trocar mensagem. E ela, primeiro dia em Pelotas com os filhos, todos do condomínio sabiam do acidente, só ela que não. Então todos ficaram em volta do apartamento, querendo bater na porta para avisar ela, aconteceu isso, vamos para o hospital, a gente vai te ajudar. E ela não sabia. Ela não tinha essa, porque ela era o primeiro dia dela lá, ela estava dentro de casa com os filhos, né? Então as histórias são longas, mas para encurtar aqui, eu prefiro que disso tudo a gente conseguiu reagir e tal. Hoje ficou só um pouco de medo de avião, andar à noite em avião e tal, mas isso é pouco para aquilo que outras pessoas
aconteceu com outras famílias, né? Sem dúvida. Eu quero saber de ti, Guerra, como é que a mesma pergunta que eu fiz para o Odair, como é que está sendo voltar ao Grêmio, voltar ao departamento de futebol, depois de 2 passagens, a gente até comentou um pouquinho antes, né? As 2 passagens foram bem diferentes dessa agora, porque agora tu pega um time campeão da Libertadores, campeão da Recopa, naquela época era bem diferente, né? Era um time, um clube ainda buscando grandes conquistas, enfim. Como é que está sendo voltar ao departamento de futebol do Grêmio e por que tu aceitou de novo esse compromisso? O Grêmio acho que faz parte da minha vida, né? Eu tô lá há 23 anos já. Comecei no jurídico em 95, justamente substituindo o meu irmão, que foi estudar fora. Depois ele voltou, até veio a falecer no acidente de carro, foi reconhecido pela carteira do Grêmio. Então eu ocupei esse espaço também depois de me identifiquei muito com o teu relato, né? Então, assim, eu tenho 23 anos de Grêmio, né? Passei por diversas partes do jurídico, conselho, né? Conselho de administração, fui vice-presidente também, tanto jurídico quanto depois de futebol, diretor de futebol. Então, não é bem voltar, a gente faz parte, né, do Grêmio, a gente nunca sai, né? Claro que o futebol ele é um pouco diferente, né? Ele tem uma dinâmica diferente e de 2010 a 2016 e agora 2018 mudou muito, né? O que não muda é a gestão de pessoas, né? Costumo dizer que eu até posso entender de futebol com meus amigos no bar lá por ter essa experiência de tratar com profissionais como o Odair, assim, que são realmente aqueles que entendem, né? Agora, lá dentro, o Grêmio tem bons profissionais, a gente tem que confiar neles e a gente tem que gerir, né, pessoas, né? Às vezes, vaidades e assentar as coisas é da forma que a gente trabalha. Eu realmente confesso que eu não pensava em voltar tão cedo, né? Até por uma situação atual enfim, profissional, de família. Sim. E só que aí veio um pedido do Duda, né? O Duda, que é um grande parceiro, ele condicionou a volta dele, eu vou se tu for comigo. Se tu não for comigo, eu não quero ir, preciso de alguém que, enfim, que possa me ajudar nesse processo e que seja um amigo, até para as viagens ou viajando junto, porque o melhor conselho que eu recebi, Odair, eu também me identifiquei com uma declaração tua, o melhor conselho que eu recebi nessa minha volta foi um que dizia assim, olha, desfruta, se diverte no Grêmio dessa vez, porque da outra vez, né, eu tenho uma ideia de que o vice-presidente é um para-raio, eu tenho que brigar com a federação, eu tenho que brigar com o juiz no dia do jogo, eu tenho que brigar com o adversário, muitas vezes até com os teus jogadores, por não conseguir dar aquilo que eles querem, a gente sabe que eles pedem, né? E às vezes com o conselho de administração, que acha que a gente dá mais do que... Então ficar naquele meio é um para-raio, né? Sim. Então... E às vezes até com a tua volta ali que tu acha que tá te ajudando e tá querendo... Mas assim, pitaco no Renato, assim, tu não dá no time, a gente conversa, assim. A gente conversa, claro. Tipo Cícero como atacante ou Cícero no meio de campo, assim. Tá na conversa de vocês? Sem dúvida que tá, sem dúvida, e ele escuta. Então, assim, um pedido do Duda, nessa condição que queria voltar para o futebol, ele sempre foi a chaficha número 1 do Romildo, né? Mesmo antes de mim, lá em 2016, e me botando nessa condição, e até pela fase dele, da vida também, ele queria pegar o futebol, mas precisava da minha ajuda, eu aceitei e também, né? O Renato, sabendo dessa possibilidade, né, eu acabei falando com ele por telefone, ele me ligou, pedindo, né, que, pô, retorna, vai ser legal, vamos reviver aquilo de 2010, está um momento bom. Aí eu, né, pedido do Duda e o pedido do Renato... Não teve como dizer não, né? E tudo indica aí que essa dobradinha, como já fez sucesso outros anos, vai fazer sucesso novamente. Meninos, o que eu disse para vocês no início? Que ia passar rápido e que ia ser bom, né? Para mim foi excelente, eu quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui, muito obrigada. Foi uma grande reestreia do TVA Esportes. Odair, muito obrigada pela tua presença, sucesso nessa temporada no Inter, nessa e em outras, e parabéns pelo teu trabalho e pela pessoa que tu és. Muito obrigado, e sempre que a gente puder, estou à disposição. Foi um prazer conhecer o Alberto, parabenizá-lo pela postura dele, pelo trabalho dele também, e vamos em frente. Esperamos que ao torcedor colorado dizer que a gente está trabalhando muito para
para construir um caminho de alegrias e de vitórias, e juntos a gente vai conquistar com certeza. Guerra, muito obrigada pela tua presença, sucesso também. Agora, ó, o patamar subiu, né? Campeão da Libertadores, campeão da Recopa, mas muito sucesso para vocês à frente do Departamento de Futebol. Obrigado de novo pelo convite. Até terminando a resposta lá, eu acho que o fato de assumir agora nessa posição, ganhando, é tão difícil quanto na zona do rebaixamento. Queria também cumprimentar o Adair, né? Muito sucesso para ti, só não contra o Grêmio. Essa eu vou torcer muito por você. Isso é assunto para os próximos TVE Esporte. Pessoal, muito obrigada pela tua companhia aí do outro lado da telinha. Segunda-feira que vem tem mais, porque agora o TVE Esporte está de volta sempre às 7h30 da noite. Até lá, um beijo! O mais tradicional programa de debate da televisão brasileira. Ele identifica necessidades e oferece soluções. Feito para apresentar ideias. O que é um assaltante de banco comparado com quem funda um banco? Analisar conceitos.